Olá, queridas mulheres, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todas, olá a todas vocês que estão aqui comigo, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos abordar sistemicamente sobre relações de casal. Como que é isso na visão sistêmica? Não como teoria, não vamos abordar como teoria, mas como uma postura interna diante do amor. Porque o relacionamento, ele nunca começa no outro, ele começa no lugar que nós ocupamos dentro do nosso sistema. Então, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Então, o relacionamento sempre começa em nós, na verdade. No lugar que nós ocupamos dentro do nosso sistema familiar. Seja no sistema familiar de origem, quanto no que nós estamos agora inseridos, se nós já temos uma família, já temos um relacionamento. Então, a parte sistêmica, ela faz com que o casal dê certo ou não dê certo. Por quê? Porque cada cônjuge, ele pertence ao seu próprio sistema antes. Antes de ser um casal, ele e ela é filho e filha. Então, emocionalmente, se esse casal está preso aos pais, ou tentando salvá-los, agradá-los ou substituí-los, aquele que assim age, ele não está disponível para um parceiro. Então, o casal, ele tem que estar disponível um para o outro. Ele não pode estar olhando para a família de origem. Ele não pode estar ligado emocionalmente aos pais. Precisa ajudar os pais, sim, principalmente se já tem idade, se tem problema de saúde, algum tipo de problema que precisa de ajuda. Porém, é preciso que o casal olhe um para o outro, não esteja preso aos pais. A postura interna, né, que a gente deve fazer diante disso, para nos apartarmos da família que nós viemos, da nossa família de origem, é dizer assim: queridos pais, vocês são os grandes, eu sou a pequena. Recebo a vida de vocês e sigo adiante. Quando isso é verdadeiro, você se torna adulta para o amor. Então, aqueles que estão entrando aqui, gratidão às pessoas que estão entrando aqui. Eu sou Márcia Dalpozo, sou consteladora sistêmica familiar. E estou aqui com as lives todo dia à tarde, às 15 horas, trazendo bastante conteúdo de valor, bastante coisa útil e prática para o nosso dia a dia, para nós melhorarmos a nossa vida. Então, gratidão aos que estão aqui comigo. Uma boa tarde a vocês. Se quiserem trazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu coloquei agora, né, a introdução falando de relacionamento de casal e que nós temos que estar libertos da nossa família de origem. Então isso é muito importante para nós estarmos inteiros no nosso relacionamento. Por mais que nós tenhamos que auxiliar os pais, a família de origem, mas nós não podemos nos ater à família de origem. Nós temos que cuidar da nossa família atual. E aqueles de nós que estamos também solteiros, esperando um novo relacionamento ou que saímos de temos que ter essa postura. Vale para todo tipo de
pessoa, né? Não importa se ela está transitando ou está em uma relação. A família de origem, ela tem que estar em paz. Tem que estar em paz no nosso coração para a nossa vida fluir daqui para adiante. Então, o que precisa no relacionamento de casal? Precisa que nós temos que ter uma igualdade, nós temos que estar em paridade. A mulher não é menos do que o homem não é mais do que a mulher. Então, quando sistemicamente nós falamos alguma coisa, às vezes as pessoas ficam confusas quando eu digo assim que a mulher ela tem que estar sempre um passo atrás do homem na parte financeira, na parte do sustento, na parte de prover o lar. Não é ficar um passo atrás no sentido negativo, pejorativo ou diminuindo a mulher de forma alguma. É deixar esse homem fazer a parte dele, entende? Então é nesse sentido, é a parte sistêmica, a forma sistêmica de abordar essa situação. Então é delicado, né? Tem as nuances, mas é mais ou menos assim. É deixar no coração o homem ir adiante, ir avante. Mesmo que a mulher ela fature mais financeiramente, ela seja empreendedora ou uma profissional de sucesso, mas deixar o homem ir adiante. Não dar aquele conforto para o homem dele ficar agora cuidando da parte doméstica do lar, dele estar fraco perante essa mulher, entende? Nesse sentido. Então, uma relação equilibrada é assim, ó. Ninguém manda mais do que ninguém. Quando um manda, é o jeito errado, está em desordem. Então, quando um manda, um depende, um dá mais, um carrega o outro, essa relação ela está totalmente desequilibrada, não pode ser assim de forma alguma. Então, uma relação saudável é quando os dois estão inteiros, quando nós podemos dizer eu sou inteira e você é inteiro e nós caminhamos lado a lado. Então, isso que é uma relação saudável de casal. Então, nós vemos assim o quanto que isso é difícil no nosso dia a dia. É fácil de ouvir, é fácil pensarmos assim, como é bonito poder ser dessa forma, mas nem sempre é assim. O amor, ele flui quando ninguém é maior e nem menor. Então, quando a mulher se coloca no feminino, no seu lugar, e ela deixa esse homem agir, ela dá esse poder para o homem, ela está lado a lado com ela está um passo atrás no sentido da provisão, que esse homem, mesmo muitas vezes faturando pouco, mas ele tem que prover o lar, ele tem que prover o relacionamento. Ele não deve cuidar da mulher como se ela fosse uma criança, como se ela fosse tão frágil no sentido que esse homem tem que lidar assim com uma boneca, um objeto de louça, entende? Não, ele também sabe que ela é forte, mas ele é o provedor, ele vai à frente, ele vai adiante. Então é nesse sentido. Então o amor flui quando ninguém é maior nem menor. Outra coisa muito importante, primordial para o sucesso no relacionamento, é o passado precisa ser honrado. O passado de cada um de nós, os cônjuges, ele precisa ser honrado. Ex-parceiros fazem parte do sistema, principalmente quem nós tivemos relação sexual. Por quê? Porque nós ficamos com aquela energia do outro e muitas vezes nós ficamos para sempre ou por um tempo muito grande da nossa vida.
nós podemos liberar essas energias de parceiros sexuais que nós tivemos, que nós não queremos mais continuar com essas energias que não foram boas ou que cumpriram o seu ciclo. Para isso, eu ensino também na constelação sistêmica como que libera essas energias sexuais que nós trouxemos para nós, para o nosso campo sistêmico, por ter tido relações sexuais com pessoas. Entende? Isso é muito importante. Precisa tirar do nosso campo essas energias, porque muitas vezes nós já estamos em outros relacionamentos e não faz mais sentido. E quando nós nos lembramos, fica algo assim ruim, sabe? Pesado. Então é preciso limpar essas energias sexuais adquiridas de relações sexuais passadas. Porque esse passado ele precisa ser visto, nós precisamos olhar para ele. Claro que não vamos ficar ali remexendo todo momento, mas nós precisamos olhar para ele. Então precisamos olhar para abortos, perdas, para amores importantes também que nós tivemos na nossa vida. Nós precisamos olhar para isso. Quando alguém exclui o passado, o relacionamento atual ele fica pesado. O parceiro começa a carregar o que não é dele. Então, por exemplo, assim, se eu não olho o meu passado, o meu atual companheiro, o meu esposo, meu marido, ele começa a carregar algo que não é dele. Ele começa a representar homens que foram importantes para mim, ou um amor, alguém que foi importante para mim, sem perceber. Por que que isso acontece? Porque eu tenho que ver, eu tenho que honrar, em algum momento eu tenho que internalizar isso no meu coração com amor, com gratidão e dar um fechamento de ciclo. Senão, ele vai se mostrar, o meu companheiro atual, ele vai mostrar características desse meu relacionamento passado e vai acabar trazendo conflitos para nós. Então é muito importante nós vermos isso. Todo o nosso passado precisa ser sempre honrado. Quando alguém exclui o passado, o relacionamento atual fica pesado, o parceiro começa a carregar o que não é dele e com isso ele próprio, o nosso parceiro se sente estranho, a nossa parceira se sente estranha. Então a postura sistêmica é: o que veio antes teve seu lugar e agora eu estou no presente. É muito importante nós termos esse entendimento. Como ter um bom relacionamento? Qual que é a nossa postura interna que nós devemos sempre ter essa postura? Aquela postura, né, de um casal saudável. Ela se forma quando cada um diz internamente: eu fico com você por escolha, não por necessidade. Você é diferente de mim e eu respeito isso. Porque o homem e a mulher, quem está nessas energias, né, do masculino e do feminino, são diferentes, não tem que ser igual. Tem muitas mulheres que querem conversar muito com os seus parceiros, com os seus homens, mas os homens têm um outro tipo de abordagem, eles não gostam muito de conversa. Então é muito importante nós respeitarmos os limites do homem, do parceiro. Tem um momento certo para falar, tem um jeito certo para falar. Não é que ele é mais importante do que nós mulheres, é o jeito do homem, do parceiro que nós temos que entender e temos que respeitar e agir adequadamente para termos êxito nos nossos relacionamentos. Então, assumir, cada um, né, do casal tem que dizer: eu assumo o meu destino e você assume o seu. Por quê? Porque cada um tem um destino e muitas vezes nós queremos salvar o nosso parceiro, a nossa parceira, e nós não devemos fazer isso.
nós queremos ajudar tanto, que nós queremos realmente salvar, interferir em tudo, ser aquela pessoa controladora que nós acabamos interferindo no destino do outro. E não é correto isso, e nem deixar o outro também interferir no nosso destino. Andar junto, andar, ter essa parceria, andar assim de uma forma saudável juntos, mas sem interferir no destino um do outro. Cada um tem o seu destino, mesmo dentro da relação. É isso que a abordagem sistêmica coloca. Então, dizer também, né, para ter um bom relacionamento, eu não te uso para curar as minhas feridas de infância. Porque tem muitos casais que ficam com uma postura infantil na relação. E isso não vai dar certo. Vai acabar rompendo, vai acabar cada um indo para o seu lado. Infelizmente. Por quê? Porque quando um cuida demais, um dá demais, o outro só recebe, tem um peso essa relação quando ela é assim. Ela não fica equilibrada. Então, cada um tem que curar as suas feridas de infância por si. Isso é muito importante, porque o amor adulto, ele é o encontro, ele não é carência, ele não é confusão, ele não é salvação. Muitos de nós ficamos procurando assim, a salvação do outro, que o outro vai resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, mas não é assim. Quando eu coloco que o homem tem que ser provedor, o homem tem que estar à frente, não é que o homem tem que salvar a mulher, tem que fazer tudo para a mulher. Não é nesse sentido. É no sentido realmente da provisão do lugar que o homem tem de força. Mas a mulher, ela tem que se salvar sozinha. Ela tem que buscar curar as suas feridas de infância sozinha. Então, é muito importante isso. E ontem, na nossa live das 15 horas, quando eu falei de problemas familiares, a Roseli entrou aqui, né, e perguntou, que é uma seguidora, que uma audiente minha, e perguntou algo muito especial que muitas se identificam, acabam se identificando. Ela perguntou assim, como que ela poderia fazer para estar melhorando a parte de saúde, também que ela estava se sentindo travada por causa de um relacionamento que acabou, que chegou ao fim com o esposo dela, e esse esposo era narcisista, ou seja, controlava muito ela, com certeza colocava ela muito para baixo. Então, esse relacionamento chegou ao fim e ela colocou que ela não quer mais esse relacionamento. Então, ela está se cuidando, como ela colocou, né, que ela sempre fez isso de se cuidar, e com certeza partindo talvez para um novo relacionamento. Porque quando nós nos relacionamos, nós mulheres nos relacionamos com um homem, nós vamos muito mais longe. Nós sozinhas vamos muito longe, mas com parceiro nós podemos ir muito mais longe. Então isso é muito bom, é muito importante. E eu fiquei de trazer aqui para vocês hoje, no dia de hoje, uma técnica sistêmica para quem está sozinho, atrair o par ideal. Mas também serve, depois eu vou colocar aqui, para quem já tem um parceiro e quer melhorar esse relacionamento. Então, primeiro eu vou falar uma técnica sistêmica para quem está sozinho e quer atrair o par ideal. Então, essa técnica, ela não é mágica, ela organiza o campo sistêmico. O que é o campo sistêmico? É assim, olha, cada um de nós tem o nosso campo morfológico ao qual nós pertencemos.
a nossa família, o nosso clã, que nós viemos, que nós pertencemos, daí tem também os nossos descendentes. O nosso parceiro também, aquele que nós queremos atrair também tem o dele. Então nós temos que organizar o campo sistêmico primeiro, porque tudo acontece primeiro no espírito, para depois se manifestar aqui no mundo material. Então isso é muito importante, nós organizarmos o campo sistêmico primeiro, para atrairmos aquele parceiro ideal para essa pessoa chegar. Então, é saber então que nós temos o nosso campo e ele também. Isso não é religião, isso não é mágica, isso é ciência, isso foi comprovado pela ciência, que o corpo, ele sente essas energias do campo sistêmico, né, de um e de outro. Então, primeira coisa da técnica que nós temos que fazer, liberar os pais e abrir espaço para o par. Então, mesmo que você já tenha uma certa idade e que você já está nos teus, no teu segundo relacionamento, terceiro, não importa, às vezes você pode estar ainda carregando os teus pais de uma forma que já deveria ter deixado, entende? Por quê? Porque se você ainda está carregando os pais espiritualmente, energeticamente, você não está deixando caminho para o teu par perfeito do teu lado. Então isso é muito importante. Então faça em pé, ou sentada ou deitada, como você achar melhor, num lugar tranquilo. Imagine seus pais à sua frente, mesmo que tenham sido difíceis, mesmo que seus pais tenham sido pessoas difíceis de lidar com eles, mesmo assim, diga em voz alta ou mentalmente: queridos pais, eu recebo a vida de vocês como foi. Vocês são os grandes, eu sou a pequena, o pequeno. O que é de vocês, eu deixo com vocês. Agora sigo para o meu destino. Respire profundamente. Porque existem muitas pessoas com idade avançada, 45 mais, 35 mais, que ainda carregam os pais. Então é preciso fazer essa mentalização e liberar os pais. Em seguida, imagine atrás de você todos os seus ex-relacionamentos. Aquelas pessoas em especial que te marcaram, que você amou, que você teve uma relação sexual com essas pessoas, um envolvimento. Imagine esses ex-relacionamentos e diga para você mesma mentalmente ou também em voz alta: vocês tiveram um lugar no meu coração, eu aprendi com vocês, agora eu sigo adiante. Inclua nisso paixões não resolvidas, pessoas que você ainda pensa, pessoas que de vez em quando vêm na tua mente, essas pessoas, o nome delas, o que aconteceu. Você pensa assim, mas aonde será que ela está, né? Então, inclua relações que doeram bastante, que te machucaram. E respire novamente. Agora, olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para o futuro parceiro. Imagine esse seu futuro parceiro e diga: eu estou disponível para um amor adulto. Eu não procuro um pai nem uma mãe. Eu procuro um companheiro, uma companheira. Eu caminho em direção a você. Dê um passo real para frente. Esse passo físico é essencial. Ele sinaliza ao inconsciente
eu estou pronta, eu estou pronto. Então é muito importante, na abordagem sistêmica nós cuidamos muito com o corpo, o que nós estamos sentindo, as nossas emoções, e se nós ficamos assim bem introspectivos, nós conseguimos até sentir a emoção do outro também. A Vivian perguntou, até relações abusivas? Sim, Vivian, se você teve relações abusivas, mesmo assim você tem que incluir no teu coração. Por algum motivo aconteceu isso com você, entende? Algum motivo estava no teu campo, na tua vibração, no teu sistêmico que você passou, a pessoa passou por isso, né? Eu falei você, mas pode ser que não seja você. Então, mesmo as relações abusivas, porque quando não é olhado as relações abusivas do nosso sistema familiar, tende a repetir em outras gerações. Então, se nós passamos relações abusivas, nós temos que dizer assim, isso acaba em mim. Nós temos que olhar, colocar no coração, né, aceitar que isso faz parte de mim, do meu sistema. Tem toda uma dinâmica para isso também. E dizer, isso acaba em mim, para que futuras gerações não tenham que passar por isso, não passem por isso. Então isso é muito importante, sinalizar o nosso inconsciente disso, né? E aqui seguindo, né? Dizer para essa futura relação que nós queremos, né? Eu estou pronta. E ser essa versão que nós queremos, já ser essa versão, fazer de tudo no nosso mundo, na nossa vida, no nosso dia a dia, para ser a nossa melhor versão. Aquilo tudo que nós queremos de um bom relacionamento, aquela pessoa gentil, querida, prestativa, de uma forma saudável, mas tudo isso. O que nós podemos fazer também? Olha só, eu trouxe aqui, né, para mostrar para vocês um envelope vermelho. Então nós podemos fazer uma carta sobre a relação que nós queremos, o relacionamento ideal que nós queremos. Então nós vamos fazer uma carta, pode ser um papel assim comum, com linha, sem linha, como você achar melhor, caneta ou lápis. O lápis, ele tem aquela questão do grafite que é natural, então se você preferir lápis, mas pode ser caneta também. Você vai fazer uma carta colocando já que tudo está realizado. Eu estou muito feliz, eu, Márcia, estou muito feliz, pois eu já tenho a relação que eu tanto desejei a minha vida inteira. Eu encontrei esse parceiro ideal para minha vida. Esse parceiro, ele é honrado, ele descreva todas as características, as qualidades, a profissão, o quanto ele ganha, né? O quanto ele fatura, onde ele trabalha, no que ele trabalha, como que é a personalidade, se tem filhos ou não, se é solteiro, se já é divorciado, como que ele é, né? Claro que você vai colocar que ele está disponível, que ele também está te procurando, está procurando você. Descreva tudo do teu relacionamento que você quer, como se já fosse, com o verbo no presente, como já tendo. Eu estou tão feliz e grata, pois eu já tenho, né? Eu já estou com essa pessoa, nós viajamos, nós somos muito felizes. Descreve já no presente, tá? Tudo de uma forma assim bem pontual que você quer, com o máximo possível de detalhes. Também você vai colocar as características físicas dessa pessoa.
a altura, a cor dos olhos, o cabelo, a pele, a raça, tudo que você gosta na pessoa, você vai colocar ali tudo, descreva, né, com o máximo de detalhes. E você vai colocar essa carta aqui dentro do envelope. Você pode colocar assim uma abertura, né, contando para você mesma, né, querida Márcia, eu tenho meu parceiro ideal, aquela pessoa que eu sempre desejei, e vai descrevendo. No final você faz um fechamento. Então eu sigo muito feliz, eu estou feliz, sigo muito feliz em muitos planos, e vai colocando tudo isso, faz um fechamento de gratidão, assina e coloca nesse envelope. Coloca do outro lado, né, relacionamento feliz, e deixa esse envelope na área que você julga na sua casa, no seu lar, como sendo do teu relacionamento. Se você gosta de trabalhar com energias, por exemplo, eu gosto muito de Feng Shui. Então eu aplico muito na minha vida, né? Essa técnica é uma técnica milenar, o Feng Shui, e ele harmoniza os ambientes. Então tem um ambiente na nossa casa, na casa de todos nós, que representa o relacionamento. Mas você pode ir pelo teu coração, qual que você sente que representa o teu relacionamento. Normalmente é o quarto, né? O teu quarto, ou o quarto do casal mesmo, da casa. Então você vai deixar lá e você vai energizar esse envelope. Você vai colocar uma pedra rosa, uma ametista, um quartzo rosa, algo que energize, e você vai colocar intenção nessa carta. Pode ser apenas uma vez, mas sempre que você se deparar com ela também, se você for limpar por ali que você está fazendo algum tipo de limpeza, alguma coisa, você energiza novamente, né? Sempre colocando assim, que já tendo isso que você colocou aqui. Não precisa abrir e ler novamente, mas energizar, colocar a tua energia melhor que você tem aqui nesse envelope e deixar lá no local. Você vai se espantar como é rápido e como funciona. O que acontece? Acontece que quando nós decidimos algo, o universo, ele conspira a nosso favor. Todos nós sabemos disso, né? Que o universo conspira a nosso favor. Deixa eu ler aqui. A Vivian colocou assim: pode ser com uma pessoa que eu já conheci, me apaixonei, mas não firmamos um relacionamento? Vivian, é assim. Você pode fazer a carta, né? Para todas, né? Vivian e todas. Você vai fazer a carta, só que você vai deixar o universo trazer quem é a pessoa certa. Porque nós não podemos mexer no destino do outro. Porque às vezes esse outro que você falou aqui, né? Que você se apaixonou, talvez ele já esteja em uma outra relação. Então, não é ideal nós colocarmos um nome ou mentalizarmos uma pessoa, por mais que ela esteja disponível, porque às vezes o universo, ele quer nos dar algo melhor do que isso, entende? Então, nós temos que deixar em aberto. É bom nunca direcionar, porque quando nós direcionamos assim, mentalizamos alguém, nós estamos interferindo no karma dessa pessoa, no livre-arbítrio dessa pessoa. Isso não é bom nem para nós, nem para o outro. Porque se é para ser bom para nós, ela vai vir pela nossa postura, pela nossa frequência também. Essa ou algo melhor, né? Então, sempre mentalizar isso. E o que acontece? Vai vir... quando você se posicionou, o universo, ele vai te trazer testes. Vai vir pessoas com essas características físicas, porém
características morais que você não gosta. Então você fica atenta e não pega isso. Você só vai pegar aquilo que você quer, realmente você quer. Entende? Não pega, se valoriza, se prioriza e não pega, porque tem algo muito melhor por vir, entende? Então fica muito firme que vai vir pessoas assim, ó. Claro que a gente sempre vai colocar que nós queremos uma pessoa que tenha uma certa estabilidade financeira ou que já tenha uma boa estabilidade financeira. Ninguém vai colocar ali que quer uma pessoa com problemas financeiros, óbvio. Então, às vezes, vem uma pessoa com todas as características que nós gostamos, mas é uma pessoa problemática, com família problemática, com problema financeiro, que mora com a mãe, que não tem paradeiro ainda, entende? Não que seja um problema morar com a mãe, isso não é um problema. Mas essa pessoa, ela já tem que estar com o pezinho para fora da casa dos pais, ainda mais se ela tem mais idade, né? 35 mais aí já tem que estar com o pé para fora da casa dos pais. Às vezes os filhos vêm para junto dos pais por alguma necessidade, mas tem que curar isso e já sair fora, né? Procurar o seu canto, o seu rumo na vida. Então a mulher tem que ficar muito atenta a isso. Ela tem que ela tem que ter certeza que vai vir algo inteiro para ela, entende? E vai vir algo inteiro para você, mulher. Pode ter certeza disso. Então eu fiz e deu certo. Eu fiz várias curas nesse processo, porque eu fui muito feliz no primeiro relacionamento. Eu fui casada, eu casei com 17 anos. Era jovem, porém eu fui muito feliz. Eu amei muito o meu primeiro esposo. Nós tivemos o nosso filho, que é o Frederico, que é o meu único filho de sangue, mas eu também tenho enteados. Eu tenho 4 enteados, 3 do primeiro relacionamento e 1 do atual. Esses 3 do primeiro relacionamento são adultos, seguiram as vidas, né? Nós não temos mais contato praticamente, mas ficou assim aquele amor, aquele carinho da minha parte, muito grande, né? Muita gratidão, muita muita alegria, sabe, por ter feito parte, por tudo ter sido como foi. Então, assim, um amor imenso por eles. E então nós tivemos o nosso filho, que é meio irmão desses irmãos, mas não é meio irmão, porque no sistema não existe, né? Para a constelação sistêmica familiar é irmão, né? É o sangue, né? É o pai. E depois veio um segundo relacionamento, que é o Jair Marcelino, que estamos juntos até hoje, já há 15 anos. Somos muito felizes também. Então eu fui muito feliz nos meus relacionamentos. E sou feliz no meu relacionamento. Claro, nem tudo é flores, nem tudo é mágica. Existe sim as provações, as expiações, as dificuldades, mas vamos enfrentando com muita garra, com muito amor, muita união. E o primeiro relacionamento também, o meu primeiro relacionamento, que é o pai do Frederico, ele faleceu, mas também, mesmo com todas as dificuldades, chegou ali um momento que nós conseguimos ter uma harmonia. Nós dois conversamos, chegamos a conversar várias vezes. Claro que às vezes no coração do outro sempre fica uma certa mágoa, um ressentimento, né, uma dor, mas ficou em paz. Tanto que eu consegui ir à frente com o meu segundo relacionamento. Porque nós vemos como sinal de que nós fomos à frente, que tudo
se estabilizou, tudo ficou em paz, quando a vida vai para frente, entende? Quando está tudo travado, é sinal que ainda tem algo para ser visto, é sinal que ainda não está em paz, entende? Então, quando a vida vai à frente é porque tudo está em paz, nós chegamos numa certa paz. Então, isso é muito interessante e muito importante. Então, não querer manipular o destino, manipular as pessoas. É claro, tem aquela pessoa que a gente sente aquele carinho, a gente lembra, né, uma paixão do passado e tal. Mas, às vezes, ela seguiu outros rumos. Então, vamos mentalizar aquele amor, aquele sentimento gostoso do passado no novo hoje, né? Pode até ser ele, ela, mas dentro desse novo, porque nós não somos mais aquelas pessoas, nós mudamos as nossas versões e essas pessoas também, com certeza. Então, trazer aquela coisa gostosa, daquele sentimento bom, daquela paixão que nós tivemos, que isso é muito bom para nós, para o nosso crescimento. Então, um sinal de que funcionou sistemicamente a nossa dinâmica e também a nossa carta que nós fizemos. Você começa a parar de se interessar por pessoas indisponíveis, porque tem muita mulher que fala para mim, né, muitas alunas, que sempre se interessa por homens indisponíveis. Homens que já têm relacionamento, que é casado, que fala que é divorciado e nem é, sabe? Um monte de situações. Então fica complicado, né? Então, quando sistemicamente deu certo essa dinâmica e a carta, você para de se interessar por pessoas indisponíveis, mesmo que elas venham para você, mas você não quer mais saber. Você sabe que tem alguém melhor para chegar na sua vida. Também você se afasta de relações confusas, porque assim, o que acontece? Homens que têm um monte de filho, um monte de mulher com um monte de filho, pagam um monte de pensão. Mulher, pelo amor de Deus, não que ele não mereça ser feliz, mas se ele já não deu certo com várias mulheres, ele tem que se curar primeiro, entende? Então, olha bem, analisa bem. E se você fizer esse movimento, você não vai querer esse tipo de relações confusas, entende? Você vai sentir mais paz e você vai atrair alguém mais compatível com você, que gosta das mesmas coisas, que quer as mesmas coisas. Então, não é atração por carência, é atração por ressonância, é atração por quem você é e quem você está se tornando a cada dia, porque você está buscando melhorar a cada dia. Então você vai atrair pessoas maravilhosas para a sua vida. Então a frase sistêmica para o amor que eu quero deixar para vocês hoje, para vocês guardarem, é assim, ó: eu honro quem veio antes e abro espaço para quem vem agora. Isso é muito importante, muito importante. Ontem eu falei para vocês que eu ia comentar rapidamente para vocês, né? O meu segundo relacionamento foi muito feliz porque eu já estava numa idade mais madura da minha vida. Eu tenho 51 anos e fazem 15 anos que nós estamos juntos nessa relação. Então, eu já estava mais madura do que ali atrás, quando eu tinha 17 anos. Então eu sabia exatamente o que eu queria para mim, eu já tinha, né, o conhecimento sistêmico. Então eu coloquei bem firme isso e foi o que eu atraí, foi o que veio. E nossa, fantástico isso, sabe? É muito interessante, muito maravilhoso. Então, o que nós podemos fazer, né? Nós podemos fazer esse movimento no nosso coração. Então, se vocês gostaram, nós já estamos há 45 minutos aqui juntos. Então, se vocês gostaram desse tema, tem mais temas que vocês gostariam que eu abordasse relacionado
a casal, pode colocar para mim, tá? Ali no direct ou aqui também, que será um prazer, uma alegria eu estar abordando. E nós podemos fazer amanhã mais uma abordagem sobre a situação de relação de casal. Que isso é uma coisa assim que nós temos muita coisa para conversar, desde a posição, né, do homem e da mulher na relação, quem está sozinha, quem está separado, quem está buscando alguém, quem tem relações abusivas, quem está sofrendo, está travado. Então é muita coisa realmente para abordarmos em relação de casal. E olha, uma coisa eu digo para vocês: quando a relação de casal ela dá certo, flui, cada um está na sua energia, as coisas fluem maravilhosamente bem em todos os sentidos, na nossa saúde, na nossa profissão, no nosso financeiro. Os filhos ficam mais calmos, vão bem na escola, então tudo flui, e isso é muito importante nós vermos. Então, minhas queridas, meus queridos que ficaram aqui comigo, olha, imensa gratidão por vocês estarem aqui. A Ali disse: será ótimo uma outra abordagem sobre a relação de casal. Farei sim, Ali. Se quiser deixar algo específico também, pode deixar aqui para mim que eu vou fazer sim, com muito carinho para vocês. Então, olha, um grande abraço. Eu vou estar aqui amanhã novamente às 15 horas. Às vezes eu coloco óculos aqui para ver melhor aqui, que as letras são bem pequenininhas. Aí dá um reflexo que eu coloquei a lâmpada num lugar meio... que tá gerando um reflexo. Amanhã eu dou uma melhorada nisso. Então, um beijo grande. Amanhã vamos falar então novamente sobre relação de casal. Beijão, fiquem com Deus e uma ótima dia, né? Restante de dia, restante de tarde e noite, e amanhã cedo também. Até amanhã. Abraço.